Fala pessoal, aqui é Márcio Silva, mais uma vez falando com você. Hoje eu vou gravar um vídeo, eu fiz uma série de vídeos falando sobre o problema do coaching, sobre o que era coaching, o que não era coaching. Vídeos super legais, estão no meu canal, se você quiser você vai lá ver os vídeos, tem até os episódios, né? 1, 2, 3, 4. E aí o pessoal começou a falar para mim assim, poxa Márcio, você falou muito sobre o lance do que não é coaching não é terapia, coaching não é hipnose e tudo mais, mas eu acho que seria legal você falar sobre o que é coaching, então. Então, esse vídeo vai falar para você sobre exatamente o que é o coaching. E antes de eu começar a falar, eu quero deixar claro que esse vídeo não é um vídeo de uma pessoa que acha as coisas. Primeiro, desde 2002 que eu estudo coaching, eu me formei em 2007, primeira certificação formal, eu já estudava, já tinha feito cursos, mas sem um curso que me desse a certificação para ser um coach, para atuar. 2009 já era um Master Coach Internacional, enfim, tem toda uma história aí, uma trajetória de vida, de experiência com o coaching, então eu acredito que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre isso, até porque eu trabalho, eu tenho todos os resultados nesse segmento, e também que o coaching hoje, ele tem uma base que ele vem de muito tempo, né? Desde uma base socrática, que a gente pode, né, pegar 300 a.C., mas eu não vou tão longe, nós temos uma base bem sólida hoje do coaching de pessoas que nos últimos 40 anos, né, que é a parte moderna, assim que eu chamo do coaching, tem contribuído muito com o coaching, com livros, com artigos, com vídeos. E essa é a base inteira que eu estou trazendo aqui para falar sobre o que é, então, o coaching, ok? E também hoje nós temos um grande problema, que é a confusão, né, de coach especialista, né? Ou seja, você vê coach de emagrecimento, coach de finanças, coach para um monte de coisa. E eu queria falar para você o seguinte, quando você vê uma palavra agregada com coaching, por exemplo, coach de emagrecimento, coach financeiro, né? Ou coach para carreira, isso é algo muito questionável. Porque quando você parte desse pressuposto, você vai ter que ser um especialista necessariamente ele treina alguém para fazer algo. E, infelizmente, as pessoas confundem a palavra coach, que é um treinador de futebol, né, com o coach que faz o processo de coaching. Então, infelizmente, nós temos esse lance do nome que atrapalha algumas coisas e as pessoas acabam às vezes, metendo o pé pelas mãos por necessidade, né, por querer ganhar grana, por querer aparecer rápido. Então, tem uma certa preguiça assim, né, de estudar o coaching quando faz a sua formação e aí já vai atuando para o mercado e pega, né, alguns segmentos como esse. Então, eu queria falar para você exatamente, primeira parte, isso, né, desse conceito geral do problema que tem hoje assolando aí o mercado de coaching. Agora, quais são os erros que os coaches cometem, tá? Não só coaches iniciantes, mas coaches, inclusive, eu vejo com muito tempo no mercado cometendo esses mesmos erros, ok? Primeiro erro é ele quer ser um motivador. E um coach, ele não motiva ninguém, né? Não na motivação como nós conhecemos, no sentido de ficar dando pulo, gritos de guerra, vamos lá, faz e acontece, sabe? Ser aquela pessoa alegrinha demasiadamente. Esse não é o papel do coach. E o coach muitas vezes ele faz isso, né? E aí ele dá dicas, aí ele induz a pessoa a fazer isso, fazer aquilo. Não é coaching, né? Então isso é um erro que as pessoas cometem muito por aí. E quando você vê isso, você está fazendo um treinamento, está fazendo talvez passando de um processo de terapia. E mais uma vez, todas essas coisas são válidas e são ótimas, quando bem feitas. Nós estamos falando aqui exatamente a questão do que é o coaching, ok? Outra coisa é que as pessoas querem curar ou consertar algo nas pessoas. Então, quando você vê que um coach ele vai pegar você e querer curar ou consertar algo, não está fazendo um processo de coaching, está fazendo uma outra coisa, que, mais uma vez, pode ser boa, pode ser útil, mas não é coaching. Então, é um erro muito comum. Outro erro é que a pessoa confunde, né, o nichar, trabalhar num nicho específico com ser um especialista. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, olha, eu quero atuar com hotéis, eu quero atuar
com pessoas que trabalham com a parte de nutrição. Isso é um nicho. Então, eu quero trabalhar com esse público, talvez eu tenha uma experiência nesse público, é mais fácil atuar nesse público. E aí tem um grande problema que muitas vezes a pessoa começa sem querer dar uma de especialista. E quando você vai para o nicho, né, você começa, né, a confundir o nicho com o especialista. E eu vou um dia gravar um vídeo para explicar um pouco sobre como você fazer isso, tá? Mas o nichar, ele também limita o seu trabalho. Então, é um erro que eu considero que os coaches cometem quando eles começam a nichar, porque ele restringe muito o seu trabalho, tá bom? Mas é uma escolha. Agora, o nicho, você não pode também ser um especialista. Você pode atuar com um coaching para dentistas, por exemplo. Então, eu vou fazer processo de coaching com a pessoa. Ou eu vou ser um dentista que vou usar algumas técnicas ou ferramentas do coaching para essa pessoa. Legal, tá? Não passa daí. Mas é uma linha muito tênue e é muito risco, por isso eu considero um erro, tá bom? Outra coisa, achar que só porque funciona, então tá bom. Poxa, Márcio, mas as pessoas estão fazendo coaching comigo de emagrecimento e estão dando certo. As pessoas estão fazendo comigo coaching financeiro, está dando certo, estão felizes, estão legais, estão conquistando seus objetivos. Ótimo, maravilhoso, parabéns para você. Mas não é coaching. O que você tem que fazer é o seguinte, é falar para a pessoa que você faz um método seu, que você desenvolveu de alguma forma, que está tendo resultados. É melhor, é mais ético, é justo com a pessoa e você respeita vários profissionais que atuam no segmento do coaching. Você respeita, inclusive, você, que você pode, inclusive, depois fazer um processo de coaching com essa pessoa. Agora, você também pode ter desenvolvido alguma coisa que você estudou coaching, programação neurolinguística, mas sei lá, outras especialidades, e está funcionando para essa pessoa, tá bom? Então, isso é um erro, quando a pessoa ela acha, né, só porque funciona, tá bom, então tá valendo. Não tá valendo. Ok? Agora, vamos falar um pouco também dos acertos. Olha só, quais são os acertos então, né? Nós falamos de 4 erros aqui, vou colocar aqui 4 acertos para a gente equilibrar essa balança. Primeiro, o coach ele é chato, ele é um provocador, né? Então você vê, o coach ele é menos motivador e muito provocador. E para você, e é chato, eu digo, porque você tem que ser chato, cara. O coach ele não vai aceitar as respostas prontas do cliente. Ele não vai aceitar a visão restrita. Por isso que você está trabalhando com a pessoa, não é? Se ele fosse estivesse fazendo aquilo que ele estava se propondo, ótimo, não precisava de você lá. Então o coach ele provoca, em provocação, questionamentos, é uma coisa chata, né? Ele te coloca numa linha de desconforto normal, né? Então o coach que faz isso ele está acertando. O coach ele não tem que ser amado, ele não tem que ser essa carência de querer ser amado pelo seu cliente, né? Ele tem que ser respeitado pelo seu cliente, claro, como ele respeita também o seu cliente. Agora, nós não estamos falando aqui de gostar ou não da pessoa, mas sim de resultados. Por isso que o coach ele é um provocador. E aí ele vai acertar dentro do processo, porque o coach tem muito a ver com a provocação, certo? Outra coisa, ele atua no upgrade. Por exemplo, a pessoa é um executivo já, mas ele quer ser um executivo melhor, ele é funcional, talvez ele seja um bom gerente ou até um bom diretor, mas alguma coisa ali não está fazendo ele ser, por exemplo, um superintendente ou um CEO. Então, ele precisa fazer o upgrade. E aí, o coach vai ajudar muito nesse processo. E mais uma vez, você não precisa ser um especialista, você não precisa ter tido um cargo de diretoria para fazer com que a pessoa seja um diretor. É fácil de perceber isso. Quantas pessoas que você não sabe tanto quanto elas, mas te ensinam tantas coisas? Talvez um filho, talvez um amigo, talvez o seu próprio funcionário, talvez uma pessoa que esteja até abaixo de você, no sentido hierárquico de uma carreira, talvez o seu aluno, o seu cliente. Então,
Nós vamos aprender muito com essas pessoas e você não precisa ter sido um CEO para ajudar essa pessoa. Ok? Então, atuar no upgrade com uma boa ferramenta de coaching, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Outra coisa é atuar no individualismo da pessoa. E aí que pega muito legal essa parte, porque você vê, olha só, o coach ele parte do pressuposto, né, de um lance individual. As perguntas, as questões do meu cliente são muito importantes, individuais. E aí a gente começa a questionar exatamente esse lance, né, do coach, inclusive em grupo. Imagina, várias pessoas juntas com várias perguntas, várias dúvidas. Você vai ter que ser ali, na verdade, um especialista. Você não vai ter que ser um coach. Tem que dar uma palestra, dar um treinamento, fazer alguma outra coisa. Percebe como não encaixa? Então, o acerto é quando o coach trabalha individual. Pode fazer coaching em grupo? Pode, claro, desde que a empresa, né, defina um objetivo para aquele grupo trabalhar. A empresa vai te dar isso. Não é você, não são várias pessoas com vários problemas, com o mesmo problema, mas com visões e necessidades totalmente diferentes. Então, o acerto é quando o coach trabalha o lance individual. O processo individual, ele é muito poderoso. Então, esse é um acerto quando o coach escolhe trabalhar dessa forma. Outra coisa, ele não fica preso na verdade do cliente. Então, muito coach sabe que trabalha o processo, apesar de ter, né, alguns processos legais que fazem isso, ou seja, você vai naquele lance muito socrático, né? Então, a verdade está dentro de você, então eles vão trabalhar junto com você. Na Marshall Goldsmith, por exemplo, Take Hold Center de Coach, nós fazemos algo totalmente inverso. Nós tomamos que vem de fora. Ou seja, as pessoas, o entorno dela, vão trabalhar e questionar a verdade dessa pessoa. Claro que a verdade dela também é importante, o ponto de vista dela também é importante, mas não é o único. Então, eu acerto quando eu não fico preso na verdade do cliente. Né? Eu quero saber tudo que está em torno, tudo que está envolvido, ouvir outras pessoas também. E aí, precisa de muita coragem, não é? Do seu cliente para poder, inclusive, abrir o processo que está passando por um processo de coaching. Não é um coach secreto. É muito comum, às vezes, isso nas empresas também. Eu consigo, não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo coaching. Então, eu não atuo com pessoas assim. E os coaches que estão acertando, trabalhando forte, eles também não aceitam fazer um coach secreto. Né? Todas as pessoas têm que estar envolvidas, todos os stakeholders envolvidos no processo, para que essa pessoa consiga trabalhar esse comportamento. Agora, quando você faz um treinamento para ser um coach, ou seja, a pessoa que ela atua como um coach, uma formação, né? Ela basicamente ela vai trabalhar ali o que é o pensar do coach. Então ela vai ter que começar a ser treinada para perceber como que um coach pensa, como que um coach pensa e como a forma dele pensar ajuda o cliente dele. E aí tem três partes bem interessantes da gente perceber nesse treinamento, né? Que vai te dar um método para você fazer o coach. Primeiro, o não julgamento. E não julgamento naquele sentido, eu não julgo nada, né? Nada que o cliente fala me abala. Não, cara, nós temos o julgamento. O lance é o seguinte, se o julgamento ele permite que você não trabalhe com o seu cliente, aí é um grande problema. Aí, com certeza, então o seu julgamento não pode interferir no seu processo. Agora, o julgamento ele é baseado também em fatos e não simplesmente em coisas que você acha, né? E fatos ele tem que ter um histórico, ele tem que ser, sei lá, 1, 2, 3, 4 vezes acontecendo para que você possa ali perceber o lance e trabalhar, ok? Foco no futuro. O treinamento vai fazer com que você tenha um foco muito grande no futuro. Isso significa trabalhar desde o início na sua também carreira. Porque se você não tem foco na sua carreira, se você já sai aí, tá titulando coach dos coaches, ou se você sai querendo já fazer treinamento com as pessoas, você não está focando no processo que é, primeiro, aprender, depois você consolidar aquilo que você está aprendendo através de experiências, práticas, aplicação, tentativa, erros, e depois sim você atuar
numa maestria. Então precisa desse amadurecimento, o foco no futuro, que também significa eu ser uma pessoa que perdoa tanto os meus erros como o que aconteceu do passado. Se a pessoa tem dificuldade de esquecer o que aquelas pessoas que estão em torno fizeram para ela, ou as pessoas não acreditam que aquela pessoa vai conseguir porque teve um histórico ruim, não é possível fazer coaching com essa pessoa. Então, a metodologia vai te dar ferramentas para como você conseguir quebrar isso, como você conseguir atuar e desconstruir essas questões, para que a partir de agora, daqui para frente, nós vamos avançar dentro daquilo que nós estamos desejando. E também, claro, como você ter ações e conseguir resultados com essas ações. Porque se você não trabalha as ações para ter os resultados, fica naquele campo muito filosófico ou muito abstrato, né? Tem que ser algo muito concreto no processo do coaching. Então, o coaching tem que ser mensurável, né? Ele tem que ser um processo que você consegue pegar, consegue sentir o que está acontecendo. Você tem que medir isso todo o tempo. E a metodologia te dá esse poder de você conseguir mostrar para as pessoas, olha, nós estamos avançando dia a dia, semana a semana, mês a mês, no objetivo. E outra questão que é muito fundamental, que você faz um treinamento bom, é que ele vai mostrar para você a diferença entre você trabalhar comportamentos e hábitos. O coach atua muito mais em comportamentos. Os hábitos não são tão importantes. Muitas vezes o hábito você vai ter que ir para um lance de um especialista, tá? Por exemplo, a pessoa tem o hábito de fofocar, ou o hábito de falar mal das pessoas, ou o hábito de fumar, né? Se você está fazendo um coach de vida. Então, é possível trabalhar? É possível trabalhar. Mas nós queremos saber muito mais do que isso. O comportamento, ele trabalha muito a questão de como o que eu faço afeta outras pessoas, né? É claro que muitas vezes o fumar ali afeta você apenas, né? Agora, um hábito que você tem que só prejudica você, muitas vezes você não está nem aí. E outra coisa, um direito seu fazer da sua vida o que você quiser. O coach não vai também interferir nisso. Agora, a partir do momento que o seu comportamento começa a afetar outras pessoas, quer seja a sua família, quer seja no seu trabalho, aí sim o coach ele vai atuar nesse processo. Então, essas são as diferenças básicas do que é ou não é um processo de coaching, ok? Então, eu acho que agora nós começamos a entrar nessa discussão de o que é coaching, as bases que são fundamentadas para que você possa escolher bem uma metodologia, você possa fazer bem o seu processo de coaching e fugir dos processos e dos coaches que dizem que estão fazendo coaching com você, mas não estão fazendo. Ok? Aqui na descrição eu vou deixar um link, né, de uma formação que nós estamos fazendo. Mais do que uma formação, nós estamos querendo ajudar os coaches com uma metodologia aprovada, uma metodologia consolidada há 40 anos pelo Marshall Goldsmith, para que você, que tanto quer aprender um processo de coaching poderoso, como já é um coach e quer ser ajudado com nossas ferramentas, que tem ajudado milhares de pessoas, milhares de coaches, mais de 2.500 coaches já em todo o mundo. Nós estamos presentes em 55 países e agora aqui no Brasil eu tenho a honra de gerenciar esse processo, ajudar você a também a melhorar a sua posição como coach, a sua metodologia, e também, se você não tem nenhum método, a começar do zero, mas ser um coach de sucesso. Um grande abraço, um prazer mais uma vez estar falando com você. Viver é belo, Márcio Silva.